verso 1 diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Mas vamos atentar para o verso 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Deixa aberto aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te exalto por mais esse dia, Senhor. Obrigado por nós termos esse espaço e esse tempo para poder ensinar e doutrinar os jovens, para que eles sejam conformados à imagem de Cristo, para que cresçam no conhecimento e na graça, para que cresçam em santificação, para que sejam homens, Senhor, mulheres, santos, puros, idôneos, que testemunhem da ressurreição de Cristo nessa geração, que mudem, Senhor, essa geração futura, que preparem a noiva do Cordeiro, para a volta do Cordeiro. Deus, há uma urgente necessidade de graça nessa reunião. Graça sobre a minha vida, o principal dos pecadores, o homem que mais carece da sua misericórdia e do seu perdão. Graça sobre os ouvintes, Senhor, que são ainda jovens. Alguns são neófitos, imaturos, inexperientes e até nécios. Mas que haja graça, Senhor, para mudar essa realidade, para trazer sabedoria, para trazer entendimento, maturidade, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra de 1 Reis capítulo 2, o que ela vai falar? São as palavras do rei Davi. O rei Davi foi o segundo rei de Israel, sucedendo o trono de Saul. Um rei que foi deposto do seu cargo por Deus, pelos seus delitos contra a lei de Deus, pela sua imaturidade. O rei Saul era extremamente moleque, imaturo. Por isso que ele foi expulso, foi deposto do seu cargo. Davi assume para ser o rei mais brilhante de todo Israel, poeta, escritor, guerreiro, chefe de estado, rei. E ele tem muitos filhos. Nesse capítulo 2 ele está morrendo, ele está velho, e ele vai transferir o trono para Salomão, o seu filho. Salomão foi escolhido como herdeiro do trono, filho de Batseba. E antes da sua morte, ele vai dar alguns conselhos para o substituto de Davi. Ele vai dar os conselhos para o seu filho, Salomão. Ele dá muitos conselhos, conselhos espirituais e conselhos relacionados à lei. E um dos conselhos, o primeiro deles, é muito interessante. Ele está velho, ele vai morrer, e ele vai dar o conselho a Salomão. Salomão era quem na época? Filho de Davi, era um jovem. Ele tinha entre 16 e 18 anos, que é a idade da maioria aqui. E ele vai dizer para ele, antes de morrer, para que ele tome o trono: Salomão, sê homem. Olha que conselho, olha que ordem interessante que ele dá para Salomão, de tantas que ele dá naquele discurso de despedida, naqueles conselhos que ele está dando ao sucessor do trono. O primeiro deles, que ele dá ênfase, é: Salomão, sê homem. Coisa profunda, né? Que coisa engraçada, coisa curiosa. Por que será? Salomão ora? Não. Salomão jejua. Salomão busca a Deus. Tantas coisas que ele disse posteriormente. Mas por que ele deu ênfase? Não, Salomão. Primeira coisa, seja homem. Vira homem. Homem quer dizer varão maduro, que tem condição, que tem estrutura para liderar, para governar.
ser homem, vire homem. Por que Salomão dá esse conselho? De tantos que ele poderia dar. E para quem que ele está dando esse conselho? Para um jovem. E nós estamos na semana jovem. Quantos anos ele tinha? 16 a 18, que é a idade ápice da juventude. Adolescência e juventude, de 16 a 18 anos. Então esse mesmo conselho, essa mesma direção, que um rei da estirpe, da qualidade, da envergadura de Davi, ele serve para você, para a sua formação. Então, Davi está aqui essa noite, o cânon está aqui essa noite, o Espírito de Deus está aqui essa noite, dizendo para vocês, homens e mulheres, virem homem. Homem no sentido geral, amadureçam, tanto homem como mulher. Quando eu usar o termo homem, é para homem e para mulher, que está dizendo maturidade. Virem homens, se tornem homens, cresçam, amadureçam, deixem a vida de meninos, deixem a infantilidade, a imaturidade, se tornem homens, se tornem aptos, se tornem maduros. Por que Salomão vai dar esse conselho para um menino de 16 anos? Porque, Salomão, você vai me substituir no trono. Se você notar 2 capítulos depois, Salomão pede sabedoria, Deus dá, ele toma posse do trono, ele se casa, depois ele vai ter filhos. Salomão, você vai ser rei, você vai ser estadista, você vai ser governador, você vai ser marido, você vai ser pai. E para essas coisas, para você suportar essas coisas, para você liderar essas coisas, um menino não pode fazê-lo. Uma criança não pode fazê-lo. Um menino não vai conseguir ser pai. Um menino não vai conseguir ser esposo. Um menino não vai conseguir ser rei. Um menino não vai conseguir ser um guerreiro. Por isso, Salomão, para ser rei, para estar no trono, para se casar, ter uma esposa, para ser pai, ter filhos, você precisa ser homem. Por mais que você tenha outras qualidades naturais, por mais que você possua outros recursos, você não conseguirá governar Israel sem ser maduro, sem ter maturidade, sem virar homem. E é isso que Deus quer para os jovens cristãos contemporâneos. Se tornem homens, virem homens, mulheres amadureçam, deixem a infantilidade, a futilidade, deixem o mimo, deixem a fantasia e acordem para a realidade das coisas. Se tornem homens. Por quê? Porque o que o futuro reserva para vocês, se vocês forem meninos, vocês não suportarão. O que o futuro tem para vocês, o que os espera no futuro, meninos não suportarão. Como eu disse ontem, essa sociedade, essa cultura está fazendo de tudo para você não ser homem. Essa sociedade moderna, atual, os canais de comunicação, a TV, os filmes, a literatura, a escola, faz de tudo para você continuar infante, para você não amadurecer. É uma geração Peter Pan, uma geração que não evolui, uma geração que não cresce, que não amadurece. E a cultura, e a sociedade, o mundo, que é dirigido pela mente de Satanás e por outras mentes corrompidas, sabe que a nação, a família, a igreja, chega no caos se ela for dirigida por crianças. Por isso, Salomão vai dizer, em Eclesiastes 10, ai da nação cujo rei é uma criança. Satanás, sabendo disso, vai fazer com que todos continuem sendo crianças, porque nós vamos entrar num caos, num pandemônio, quando um pai de família foi imaturo, quando um pastor for imaturo, um obreiro for imaturo, um chefe de estado for imaturo, uma criança não desenvolver, não amadurecer, ai, maldito, maldição, caos, vai levar à ruína.
Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz, sê homem. Amadureça. E essa é uma das razões para você estar com o sábio. Por isso, agora você vai entender por que eu iniciei falando que você tem que andar com gente madura. Porque você só vira homem se você estiver na presença de homens. Você só amadurece se você estiver na presença de pessoas maduras. Você só se torna uma mulher se você andar na presença de mulheres. E uma das maneiras de fazer você ser homem é você andar com teu pai. Fazer você ser mulher é andar com a tua mulher. Amadurecer, andar com pessoas maduras para cumprir essa ordem que Salomão está dando a todos os sucessores do trono, a todos os sacerdotes do novo concerto, que são vocês. Vocês precisam se tornar homens, mulheres maduros. E na Bíblia, por exemplo, olha a importância de se tornar homem. Você, jovem, você que vai me assistir, que quer tanto namorar, parece que a vida do adolescente, do jovem, vira em torno de uma paixão, de um relacionamento. Ele quer tanto, mas biblicamente, até para fazer isso, tem que ser homem. Você quer tanto namorar, se casar, ter uma família? Se você não for homem, você não pode ter. Cantares 8,4 diz assim: Conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, que não desperte o meu amor até que esse queira. Como assim? Não desperte a minha paixão, o meu desejo por outra pessoa no tempo errado. Então ela está dizendo ali, a noiva, a sulamita, não desperta o desejo no jovem antes do tempo. Que desejo? Desejo pelo sexo oposto. Então, biblicamente, tem um tempo para eu me envolver com uma mulher ou envolver com um homem. Então, não pode despertar no jovem. Por isso que essa sociedade maldita, o que ela faz? Ela desperta a sensualidade no teu filho antes do tempo. Ela tira a inocência do teu filho. Por exemplo, 12, 13, 14 anos, está falando de namorar. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a cultura e a sociedade desperta isso antes do tempo e ela não tem condição de sustentar um relacionamento. Então, dos 14 até a data do casamento dela, que pode ser de 23, 22, ela vai pecar nesta área, porque foi despertado com 13, 12, aquilo que poderia ser despertado com 18, 20. Que ela podia estar na inocência com 18 e 20, pensando em estudar, ajudar a mãe, brincar de boneca, com pureza. E quando se despertasse com 18, 20, nela, o desejo pelo sexo oposto, já estaria no tempo dela assumir um relacionamento. Então não haveria pecado. Você está entendendo? Antigamente o menino pensava numa mulher, ele tinha mais de 18, 20 anos. Para pensar numa mulher, para se despertar nele, desejo por outra mulher, sentimentos, ele tinha mais de 20 anos. Ele já tinha condição de entrar num relacionamento para o casamento. Hoje, você desperta com 12, 13, 14. A fase que não está formada nem hormonalmente, nem fisiológica, biologicamente. Não tem estrutura emocional, psicológica, financeira, acadêmica, nenhuma para começar um relacionamento. Por quê? Porque pais desavisados, amigos impuros e essa sociedade depravada desperta a sensualidade, o desejo, incita na criança, na adolescência, antes do tempo, porque isso tinha que ser só na fase adulta. Não existe criança e adolescente se relacionar, isso é totalmente contrário à Escritura. Na Bíblia só se relaciona homem e mulher, não se relaciona menino com menina, jovem com jovem, é homem e mulher. E quando que é a fase adulta? Não é com 12, nem com 13, nem com 16, nem com 17. Então ele fala, conjure-os, ó filha de Jerusalém, que desperte o meu amor até que esse queira. Não desperta o meu desejo pelo sexo oposto fora do tempo. É a ordem de Cantares. E qual que é o tempo então? Sabe qual que é o tempo? Gênesis 2:24. Portanto deixará o homem, o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher. Qual que é o tempo?
É o tempo quando o jovem for homem. Então, qual é a data para o relacionamento? Namoro. Ou para estar com uma pessoa visando o casamento. Lembrando que namoro não existe nas Escrituras. Não existe a palavra namoro na Bíblia. Namoro foi criado 200, 150 anos para cá da cultura ocidental. Durante os outros 5.000 anos, 6.000 anos, o ajuntamento de um homem e uma mulher só visava o casamento. Não existia namoro. Tinha um noivado, que é comum na cultura oriental, que é um compromisso seríssimo, que já salta, catapulta para o casamento. Então esse negócio de namorar, isso não é bíblico, não é espiritual, isso é cultural e é ocidental. Agora, quando que começa? Até para namorar você tem que ser homem, até para casar você tem que ser homem, até para se relacionar você não pode se você não for homem. Como assim? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á sua mulher. Está falando de um relacionamento por casamento. A Bíblia fala o quê? Portanto, deixará o menino seu pai e sua mãe. Portanto, deixará a criança seu pai e sua mãe. Portanto, deixará o adolescente seu pai e sua mãe. Não. Portanto, deixará o homem. Então, eu só deixo a minha família para iniciar um relacionamento quando eu sou homem. Por isso que ele está dizendo, Salomão, vira homem. Mas por que, pai? Porque para você ter uma mulher, para você se casar, para você ser pai, você não pode sendo menino. Você precisa, para assumir um sexo oposto na tua vida, ser homem. Então vocês que ficam tão desesperados por uma menina ou por um moço, tão desesperados para namorar, para casar, até para fazer isso vocês têm que amadurecer primeiro, se tornarem homens primeiros, crescerem ainda biológica, fisiológica, emocional, psicológica e espiritual primeiro. Porque a Bíblia é clara, no primeiro relacionamento da terra, no primeiro casamento da terra, portanto deixará o menino? Não. O jovem? Não. A criança? Não. O neófito? Não. Deixará o homem. Então, se você quer tanto ter uma relação, vire um homem primeiro. Amadureça primeiro. Cresça primeiro. Se desenvolva primeiro. Por que muitos casamentos são um caos e muitos relacionamentos terminam em adultério, divórcio, traumas e toda sorte de problemas e pecados? Porque é a união de um menino com a menina, de um adolescente com um adolescente, de um pirralho com uma pirralha, e não a união de um homem preparado, equilibrado, maduro, e uma mulher que tem condição de sustentar a ambos. Então, você que está entrando agora, não é dessa igreja, você que tem aí 12, 13, nem sonha em falar disso para mim. Porque aqui só se namora com a aprovação da liderança. E a liderança não aprova relacionamento de criança nem de adolescente. E não aprova relacionamento que visa a diversão. Ah, eu vou namorar por namorar. Não. Aqui se aprova relacionamento visando o casamento. Aqui não vai se fazendo um rodízio. Ah, troca essa não dá certo, aquela outra até dá. Isso é prostituição, isso é lascívia, isso é pecado. Aqui não é uma loja que você experimenta 10 calças para ver qual que serve. Ah, essa eu levo depois da 10ª. Não. Que só se achega numa mulher, não numa menina, ou num homem, visando o matrimônio. Porque isso é bíblico. E para isso, tem que ser homem. Ah, ainda bem que é só o homem. Eu sou menina, eu posso continuar sem miolinho, endurecer. Não, mulher também. Tem que ser mulher. Vamos ver o caso de Rebeca. Pode abrir em Gênesis 24. Gênesis 24. Gênesis 24. Verso 2. Disse Abraão, seu mais antigo servo da casa, que governava tudo e que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa.
para que eu te faça jurar pelo Senhor teu Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher. Algumas traduções podem estar esposa, mas no original é mulher. Para que o meu filho, das filhas dos cananeus entre os quais habito. Agora olha o 4. Mas irás à minha parentela e dali tomarás uma mulher para Isaque, meu filho. Quem que está falando aqui? Olhe para cá agora. Abraão. Abraão era pai de quem? Pode falar. Isaque. Abraão queria que Isaque se casasse. Aí Abraão manda ele até na terra dele, vai lá e pega uma menina para Isaque, foi isso? Prega uma adolescente, encontra uma adolescente, vai lá e traga uma mulher para o meu filho. Uma mulher madura, que tem um ofício, e ela tinha, que tem a condição, uma mulher, ainda que jovem, mas mulher. Então o primeiro homem que Rebeca conheceu, primeiro homem que Rebeca beijou, teve contato, tocou, foi o marido dela, Isaque. A primeira mulher que Isaque tocou, teve qualquer relação, Rebeca. Então, Rebeca se encontrou com um homem. Isaque se encontrou com uma mulher. Por isso, Salomão, vire homem. Por isso o Espírito vem dizer a vocês, jovens, amadureçam, cresçam, se desenvolvam, porque sem isso, nem relacionamento com o sexo oposto, vocês não podem ter, porque biblicamente, para ter, o menino precisa ser homem, e a menina precisa ser mulher. Por quê? Para atender a necessidade do relacionamento, que um menino e uma menina não conseguem sustentar. Aprendam, se querem tanto, amadureçam. Se querem tanto, virem homens, virem mulheres. Eu sei que para você que vai me assistir, pode parecer um papo muito chato. É chato para os carnais, eu acredito. É chato para os bodes, eu acredito. É chato para o joio. Mas para os espirituais, para os crentes em Jesus, isso aqui é proteção. Isso aqui é cura. Isso aqui é salvação. E uma ovelha não tem a menor dificuldade de submeter às escrituras. Nenhuma. Já o bode, obviamente, ele vai atender o desejo da sua carne. E biblicamente é assim. Você, infelizmente, nasceu na cultura e numa geração da mais depravada de todas. Então você nasceu achando que isso que você vê aí, que Malhação, que as novelas, lá na sua escola e até seus parentes fazem, é correto. Mas vai contra totalmente as escrituras. E não é assim que as escrituras ensinam. Por isso, Salomão, você vai para ser rei, tem que ser marido, para ser rei tem que ser pai também. E para ser os três, tem que ser homem. Segundo, até para você ter um cargo de importância, um trabalho, uma profissão, você precisa ser homem. Sabia? Por exemplo, você que almeja um cargo importante, um trabalho de maior remuneração, de maior responsabilidade, ele não vai ser dado a um bebê. Até para crescer profissionalmente, para ser bem sucedido profissionalmente, para galgar um cargo de maior proeminência, de maior responsabilidade, de maior remuneração, de maior reconhecimento financeiro, não pode ser para menino. Um menino não vai presidir a Coca-Cola, a Nike, o Magazine Luiza. Um menino não vai ser gerente, não vai cuidar de repartição. Uma menina. Necessitam amadurecer. E talvez muitos de vocês são já, nessa idade, frustrados profissionalmente. Por quê? Ah, pastor, eu não consigo me desenvolver, eu sempre estou abaixo do necessário, eu não consigo emprego, isso, aquilo, outro, tal. Porque são imaturos. Às vezes já perderam o emprego, já foram excluídos no estágio, já foram excluídos no teste de experiência. E por que vocês não conseguiram progredir profissionalmente? Ou por que vocês não conseguem, talvez, até as pessoas mais velhas, não conseguem
não consegue receber um cargo de responsabilidade, por causa da imaturidade. Porque você não transmitiu confiança para a empresa, para o patrão. Porque você deixou a desejar. Porque você tomou atitudes levianas, insensatas, impensadas, imaturas. E se isso não ocorrer, se você não se desenvolver, você jamais terá um cargo de responsabilidade, jamais progredirá, por mais que você tenha certas qualidades, se elas não forem acompanhadas com a maturidade, você não conseguirá nem se realizar profissionalmente. Quer ver como isso é verdadeiro na palavra? Abre comigo em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Versículo 33. Gênesis 41, 33. José que está falando agora. Agora, pois, escolha Faraó. Escolha o que, Faraó? Alguém pode dizer? Leia aí. Escolha um menino, está escrito? Uma criança. Escolha um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Até aí, deixa aberto aí, que nós vamos continuar. Olhe para cá. Lembra da história de José? Foi jogado numa cova e vendido como escravo para os seus irmãos, na casa de Potifar. Da casa de Potifar vai para o calabouço, para a prisão, fica 13 anos. Faraó tem um sonho perturbador. 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. 7 espigas queimadas comendo 7 espigas granadas, bonitas. Faraó fica perturbado e chama todos os sábios do Egito para interpretar aquele sonho. O que será esse sonho? Ninguém consegue. O copeiro diz, tem um homem na prisão que quando eu tive um sonho, ele interpretou meu sonho. Ele pode te interpretar. Então mande me chamar José. José vai até a presença de Faraó e Faraó lhe conta o sonho. O que quer dizer esse sonho? 7 vacas magras, 7 espigas queimadas. Então Deus dá a José a interpretação do sonho. As 7 espigas granadas e as 7 vacas gordas significa que vai ter 7 anos de abundância no Egito, muita colheita, muita fartura. E as 7 espigas queimadas e as 7 vacas magras significam que depois desse ano serão 7 anos de fome como nunca houve e miséria no Egito, e toda a fartura será esquecida. Então o faraó fica apavorado e meu Deus, vamos nos perder. Não, mas há uma saída. Você deve escolher um homem maduro, sábio e zeloso para administrar todo o Egito, para governar todo o Egito, para que ele armazene o trigo nos 7 anos de fartura e quando vier a fome, tenha suprimento no Egito suficiente para não morrermos de fome. Assim o Egito escapará da fome. Você precisa escolher essa pessoa. Então o que acontece? José interpreta o sonho e diz como o faraó devia se prevenir. Mas para isso, Faraó tinha que levantar um governador. Uma pessoa tinha que ocupar um cargo e um ofício de muita responsabilidade. Seria a segunda patente do Egito, só abaixo de Faraó. E quem José diz? Olha, mas tem que ser homem. Tem que ser zeloso e sábio. Tem que ser um homem. Senão, não consegue. Agora vamos ver a resposta de Faraó. Verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. E disse o Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura o quê? Homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ninguém há tão maduro, responsável, homem como tu. Então administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Viu? Ajuizado, sábio, são sinônimos de quê? De gente madura, de homem. Ajuizado, sábio, capaz, são pessoas que ocupam cargos de importância.
até para se trabalhar precisa ser homem. Até para crescer profissionalmente precisa ser homem. Como é que o menino vai ser a segunda maior patente do Egito se ele for moleque? Sabe quantos anos tinha essa criança aqui? 30 anos. É considerado jovem. E não tinha em toda a terra do Egito alguém capaz de ocupar aquele lugar. Foi um rapaz de 30 anos. E por que ele ocupou? Porque ele era homem. Porque ele amadureceu. Porque ele era ajuizado. Porque ele era maduro. Porque ele era capaz. Então ele pôde exercer um cargo de altíssimo patente, nível e confiança. Se você quer, meu irmão, crescer profissionalmente, até isso, para ingressar no mercado de trabalho, para você ser um chefe de família, para você se sustentar a tua casa, para você conseguir realizar os seus objetivos pessoais e profissionais, se você não amadurecer, você não consegue. Por mais qualidade e talento que tem alguns jovens, a imaturidade os destrói, os impossibilita de ocuparem cargos. Você já viu que as pessoas que estão nos maiores cargos não são propriamente as mais inteligentes, as mais capazes? Você vê que tem gênios que se dão mal, né? Por exemplo, quem que é o grande gênio da computação? Foi o Bill Gates, com a Microsoft. Quem foi o grande carro-chefe há muitos anos? Mas ele não era gênio. Gênio era o Macintosh. Mas ele não conseguiu explodir tanto. Ele era o brilhante, ele era o gênio, ele era o... Mas talvez o Bill Gates passava mais credibilidade, sensatez, bom senso, maturidade. Não é assim? Ué, você não vê atleta? Por que às vezes os melhores não vão para a Copa do Mundo? Por que o Romário foi cortado um monte de vez? Por que acontecia, nem sempre o melhor está lá? Porque é rebelde, imaturo, porque sai para balada, porque bebe. E quem que é colocado no lugar dele? O maduro, o equilibrado, o que tem bom senso. Até para isso, até para esporte, para disputar a Copa do Mundo. É um cargo de ofício. Vai o maduro, aquele que transmite confiança para o técnico, aquele que é seguro, aquele que é líder. A mesma coisa. Você precisa aprender isso. Profissionalmente, jovem, seja homem, amadureça, cresça, se desenvolva. Senão vai ser a vida inteira fazer bico. A vida inteira vai cuidar do resto. A vida inteira. Então, Faraó responde: porventura acharíamos outro homem como você, tão sábio, ajuizado, capaz e maduro para governar ou ocupar esse cargo tão importante? Homem, maduro, perspicaz, viril, sóbrio. Estão entendendo? Por isso Salomão vai dizer: você vai ser pai, você vai ter menina, mulher, mas para isso precisa ser homem. Ah, você também vai ter um ofício, você vai ser um estadista, um governador, um rei, também precisa ser homem, senão você não pode. Terceiro, ministério. Atos capítulo 6. Pode abrir Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, verso 3. Mas irmãos, escolhei dentro de vós 7 o quê? Alguém está com a tradução em varões? Varões, cheios de boa reputação. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse importante negócio ou serviço. Até aí. Quem conhece essa passagem aqui? Essa passagem fala da igreja de Atos. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos,
os discípulos e mais sobre 120 pessoas. Ali nasce a primeira igreja, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Depois Pedro vai pregar nos seus discursos e as almas se convertem. A igreja cresce. Como a igreja cresce, o número de obreiros, de diáconos, né, o número daqueles que cooperavam com a obra era pequeno e não era suficiente para cuidar da igreja. Então os apóstolos se reúnem e dizem: precisamos de novos candidatos para o ministério. Precisamos de pastores, obreiros, diáconos, né? Estou generalizando. Ok, então agora vai lá, dentre eles, escolham 7. 7 é suficiente para nos ajudar. Ok? 7 candidatos ao ministério. Então pode ter louvor, pode ter pregação, missões, evangelismo, pastorado, trazendo para os dias de hoje. 7 candidatos ao ministério. Seja qual for o chamado da pessoa. Você que almeja o ministério da música, do louvor, da adoração, né, que eu nem sei se pode ser chamado de ministério, do pastorado, das missões, do evangelismo, doutor, mestre, enfim. Escolhe para mim, 7. Tá, ok. 7 meninos, Pedro? Não. 7 crianças? Não. 7 adolescentes? Não. Me traga aqui 7 homens. Varões. A palavra varão quer dizer homem. Por isso Salomão vai dizer: filho, você vai precisar casar. Vou. Precisa ter uma mulher, não vai? Vou. Vai ter família? Vou. Vai ter filho com ela? Vou. Para isso, você precisa ser homem. Por isso, filho, você vai ser um pai nessa nação. Você vai ser um marido nessa nação. Mas para você ser, tem que ser homem primeiro. Segundo, filho, você vai ocupar um ofício. Você vai ser um estadista. Você vai ser um governador, um rei. E para você governar Israel, julgar as leis, você também precisa ser homem. Então, para se relacionar jovem, tem que ser homem e tem que ser mulher. Para você almejar um ofício de responsabilidade, carreira profissional, precisa ser homem, mostrar responsabilidade, maturidade. Terceiro, Salomão, você também vai ser ministro. Você também vai falar como um profeta. Você também vai agir como sacerdote às vezes. Você também vai intermediar o povo. Você vai ter um ministério também, jovem de 16 anos, Salomão. E para você ser ministro na minha casa, para você ser um homem de Deus, para você almejar um ministério, você precisa ser homem. Por isso Davi está dizendo, menino de 16 anos, tolo, moleque, maturo, meu filho, como você ainda é, não vai em lugar nenhum. Não pode ter uma menina do seu lado. Não pode ter um trabalho, filho. Eu não posso te dar o reino desse jeito, filho. Você é moleque. Eu não posso pôr uma menina na sua mão, não posso tirar ela do pai dela. Você é menino. Eu não posso te dar o ministério, você não tem condição de julgar a causa, você não tem condição de servir na mesa do Senhor. Por quê, pai? Porque você é menino. Ah, pai, mas eu quero casar. Quer? Tá, tudo bem. Pai, mas eu quero ter um ofício, eu quero governar. Quer? Tudo bem. Pai, eu quero também ter um ministério forte. Quer? Tudo bem. O que eu preciso fazer, pai? Vira homem. Seja homem. Amadureça. Como mulher. Para ter essas coisas. Senão nem isso nós conseguiremos ter. Está vendo a importância da maturidade? De desenvolver. A sociedade precisa de homens. As mulheres não precisam de pirralhos, infantes, bebês, juvenis. As mulheres precisam de homens. As mulheres estão gemendo na necessidade de homens que as protejam. Cuidem delas, liderem elas, amem elas, guardem elas, eduquem elas. E não de pirralhos. Eles precisam de homens. Nosso país precisa de homens. Os ministérios precisam de homens. Porque está cheio de crianças liderando igrejas. Cheio de neófitos, tolos, estúpidos, nécios.
incoerentes, inconvenientes, à frente de igrejas inteiras e de púlpitos. As igrejas precisam de homens. Essa sociedade nunca gemeu, nunca teve tanta necessidade de homens como ela está tendo. Porque o que está por aí, à frente de tudo e de todos, são moleques, neófitos, imaturos, inconstantes e inconsequentes, que estão levando as famílias, que estão levando a sociedade e os meios de comunicação no caos total. E a igreja, obviamente, também está nesses números. Agora você tem a oportunidade de mudar esses números. Você tem a oportunidade de ser a próxima geração diferente, madura, sóbria, equilibrada, forte, consistente, e mudar essa geração. Como? Amadurecendo. Agora, como amadurecer? Como virar homem? Porque muitas vezes a gente mostra a enfermidade, mas não mostra a cura. Tudo bem, pastor, o senhor falou, o senhor arrasou comigo. O senhor me encantou ali no corner, e era o Mike Tyson com o Popó. Deu e, fui a nocaute. Mas agora dá o remédio. Como então amadurecer? Como virar homem? Resposta vai ser até meio tola. Fazendo coisas de homens. Se portando como homem. Como eu amadureço? Como eu viro homem? Como eu me formo? Fazendo coisas de homem, se envolvendo em ofícios de homem. Olha o que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 2, 22. Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Timóteo era quem? Candidato ao episcopado, candidato ao pastorado. Um jovem estava sendo preparado por Paulo para assumir uma igreja. E logo depois ele ia ser pastor. Então ele estava em formação. Aí Paulo vai falar o quê? Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Trazendo para nós, Timóteo, deixa as coisas de moleque. Deixa as coisas de criança. Pare de fazer coisas estúpidas. Pare de se envolver com pessoas estúpidas. Pare de se vestir de forma estúpida. Pare de falar como estúpido. Foge dos desejos da mocidade. Foge dos envolvimentos infantis, juvenis. Deixa as coisas tolas de jovem. Senão vocês não amadurecem. Então fazer coisas de homem para me tornar homem é o oposto do que eu estou fazendo. Coisas de tolo. Deixe os videogames estúpidos de lado. Videogames não são ofícios, coisas de homem. Quer amadurecer, se tornar homem? Faça coisas de homem. E ficar horas na frente da TV jogando videogame não é coisa de homem. Quer se tornar uma mulher madura? Deixe o Facebook. Deixe essa atrofia mental. Deixe essa atrofia cerebral de pirralho. Deixe isso de lado. Deixe os jogos triviais, fúteis. São coisas de menino. Coisas que impedem sua maturidade. Entretenimento. O que é o entretenimento? Segundo Leonard Ravenhill, é o substituto diabólico para a alegria. A indústria do entretenimento faz o quê? Atrofia, aprisiona. Traz obesidade. Contribui para a nossa ignorância. Coisas de moleque, de criança, se entreter com eletrônicos, com tecnologia, com indústria televisiva. Deixe esses estúpidos jogos de lado. Senão você sempre será um pirralho, sempre será uma menininha, sempre será uma criança. Vai ter 20, 30, 40 anos e uma mente juvenil. E uma postura neófita.
Foge das paixões da sua mocidade. Foge dessas pessoas. Deixe essas amizades estúpidas. Deixe essas garotas que não sabem nada, que não têm nada para acrescentar. Deixe esses rapazes estúpidos. Ande com homens. Ande com mulheres. Assim você vai amadurecer. Assim você vai se tornar. Então a primeira maneira de fazer coisa de homem é deixar de fazer coisas de menino. Pare de ocupar com coisas estúpidas. Por exemplo, tem coisa que mais deixa alguém estúpido do que seriado americano? Todo mundo odeia o Cris, o Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa, as Crianças, esse tipo de coisa. Tem coisa mais estúpida do que isso? Porque qual que é a política, a filosofia? O que é que aquilo passa? Inércia, atrofia, ignorância, futilidade, imoralidade, besterol, babaquice, idiotice, bizarrice, doença mental. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Coisa de gente que não tem avanço mental. Coisa estúpida. Tem cabimento um rapaz de 15, 16, 18, 20, 30 anos perder 2, 3, 5 horas com um controle na mão, jogando um estúpido, idiota, vulgar, demoníaco videogame. Como que uma pessoa dessa vai avançar? Como que ela lidera uma família, assume uma mulher, uma igreja, um ministério, um ofício? Jamais! Foge das paixões da sua mocidade. Foge do Facebook. Foge de 5, 10 horas na internet. Foge de ficar. Foge das paqueras. Foge das amizades estúpidas. Foge das paixões da sua mocidade. Vire homem. E detalhe, os que já estão amadurecendo nessa igreja, que já é notório a minha pessoa, são os que já deixaram e estão deixando as coisas estúpidas de moleque. E os que estão se tornando maduros, são os que estão fazendo coisas de homem. E os que estão ainda tolos e imaturos continuam gastando seu precioso tempo, corpo, mente, fazendo coisas de moleque. Ocupe-se de coisas de homem. Como amadurecer? Como virar homem? Fazendo coisas de homem. O que é fazer coisas de homem? Ocupe-se de um ofício. Estudo, trabalho, curso profissionalizante. Isso são coisas de homem. Então, se você trouxe caneta, ocupar-se de um ofício. Pode escrever. O jovem, ele tem a tendência do quê? O jovem. Tem uma palavra que caracteriza bem a vida do jovem. O ócio. Ociosidade. Perda de tempo. Falta do que fazer. O jovem tem isso. Ele não sabe utilizar o tempo dele. Por isso que o salmista vai dizer: ensina a contar os dias, de tal maneira que eu alcance coração sábio. O salmista está dizendo, me ensina a usar o tempo. Paulo vai falar a mesma coisa dizendo, vede como prudentemente andeis, não como as nécios, mas como as sábios, remindo os tempos, aproveitando o tempo, usando o tempo, porque os dias são maus. Então o jovem, ele muitas vezes perde tempo, ele fica no ócio, ou ele faz coisas de menino, ou ele não faz nada. O que é fazer coisas de homem? Ocupar-se de um ofício. Ocupar-se de um ofício. Trabalhar, estudar, se profissionalizar. Primeiro ofício que o jovem precisa se ocupar: estudar. Se tem uma coisa que você deve fazer, é estudar.
Presta atenção no que eu vou falar, essa eu vou falar para a câmera. Você jovem que está me assistindo, você vive num país que glorifica a ignorância. Tanto é que o nosso candidato mais votado para ser deputado foi quem? O nosso ilustre Tiririca. Por quê? Porque é um país que glorifica a ignorância, glorifica a burrice. Não é isso? Você vai ver show de calouros, Faustão e Gugu, Silvio Santos, são os programas de maior audiência nesse país. E o que é transmitido? Ignorância, tolice, estupidez, idiotice. Gerando na nossa nação uma cultura ignorante. Uma cultura que não preza e não valoriza o conhecimento, o estudo. Quantos de vocês já não conversaram, mais velhos, até mais novos? Não sei para que eu estudo matemática, onde que eu vou usar isso? Não serve para nada. Quantos deixam a faculdade para dizer, eu conheço um monte de amigos que têm diploma, estão trabalhando em balcão, isso, aquilo, outro, motivando outros a serem ignorantes também, a deixarem o conhecimento. Isso é de Satanás. Não há um trecho na Bíblia onde Deus glorifique a ignorância, onde Deus incite alguém a ser ignorante, onde Deus proíba o estudo. Isso é antibíblico, isso é demoníaco. Se tem uma coisa que você mais necessita nesse período, é de estudar, é de conhecimento, é de formação acadêmica. Então você vem dessa cultura, pai, mãe, família. Primeiro, nos nossos primeiros séculos, a dura condição financeira impossibilitava o estudo. Então a alfabetização, até uns séculos atrás, era só para gente rica, a alfabetização. Depois de algum tempo, o ensino fundamental, só para uma pequena classe. E depois concluir um curso superior, até nos dias de hoje, não é tarefa para quem tem um nível social baixo. Então, a dificuldade financeira, social, sempre foi um dos grandes gigantes que impedia a formação dos nossos pais, que a maioria vivia em muita pobreza. Então, a formação acadêmica era coisa de gente de rico, vamos dizer assim. Mas de um tempo para cá, não foi só esse viés que ficou sobre a nação brasileira. O que foi a proposta? O que eram as palavras que saiu aí, a boca miúda? Estudo não serve para nada, diploma não serve para nada, é um país que se ganha dinheiro roubando. É um país que se ganha dinheiro corrompendo. É um país que se ganha dinheiro mentindo. E é verdade, porque a nossa política é corrupta. Aqui nós fazemos propaganda da corrupção e da desonestidade. Você não lembra? Roubo mais fácil. Então, isso gera o que nas pessoas? Gera o que na juventude, na adolescência? Um desinteresse pela formação superior. Uma ganância, um despertar do desejo financeiro apenas, que muitas vezes o estudo não propõe. Então isso globalizou, isso generalizou na nossa nação, e estudar é uma coisa às vezes para rico, ou estudar é uma coisa que não vai dar retorno financeiro, ou estudar é uma... eu não vou usar isso para muitas coisas. Isso é mentira. Isso é mentira. Ocupe-se de um ofício. Se você quer ser bem sucedido, se você quer, meu irmão, até para se ler a palavra, para se entender a palavra, para se interpretar a palavra, sem conhecimento você não faz. Sem cultura você não faz. Quantas pessoas cometem equívocos, erros crassos, porque não tem uma boa leitura, não dominam bem o português, não podem nem desfrutar da leitura da Escritura, porque são semi-analfabetos. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 23, 12. Escute, aplica o coração ao ensino, e os ouvidos as palavras do conhecimento. É uma ordem do sábio Salomão para os jovens. Olha aqui uma ordem para nós. Aplica o coração ao ensino, e os ouvidos as palavras do conhecimento. Provérbios 23, 12. Olha o que diz Provérbios 24, 5. Escute,
mais poder tem o sábio que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então, mais poder tem o sábio, que tem conhecimento, que estuda, do que o forte. E mais poder o homem de conhecimento que o robusto. Agora olha a ordem de Provérbios 4:3. Quando eu era, olha só, quando eu era jovem, meu pai me dizia: adquire a sabedoria, adquire o conhecimento. Uma palavra para você, Salomão dizendo: quando eu era jovem, meu pai me dizia, olha só, adquire a sabedoria, adquire o conhecimento. Então a palavra para os jovens: ocupe-se de um ofício. Qual ofício? Estude, seja o melhor aluno da sua classe, estude e leia livros e mais livros, se gradue, ocupe-se com o estudo. Não há textos aqui incitando a ignorância. Não há versículos dizendo: seja burro, estúpido, ignorante, analfabeto. Isso não glorifica a Deus. Isso não é ordem. O jovem é, como eu disse no versículo de Provérbios, é a parte que ele está apto para aprender, está na sua formação. É agora que você tem que agregar valores. Então use fazendo coisas de homem, estudando, se aperfeiçoando, se graduando, se inteirando. É um apelo que eu estou dizendo aqui. Olha, para você ter uma ideia, todos em Provérbios 3. Vamos abrir Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá, do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Até aí. Olha o que ele está dizendo: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro dela do que o do ouro e o da prata. Você que fica louco para ganhar dinheiro, quer negócios, e pensa, né, morando num país capitalista, materialista, fica uma compulsão louca, doentia, para adquirir dinheiro. Ele está dizendo: a sabedoria dá mais lucro que o dinheiro. Falou: em vez de ficar igual um louco querendo ganhar dinheiro, vai estudar. Ocupa a sua mente, o seu tempo com estudo. Meu irmão, a sabedoria é uma riqueza incalculável. Se você ler o livro de Provérbios, vai estar recheado de textos falando sobre sabedoria, conhecimento, leitura. Vocês não podem dar o luxo de serem analfabetos. Precisamos desanalfabetizar essa juventude. Ocupe-se de estudo. Vou dizer mais uma coisa: é mentira essa política, essa filosofia brasileira que diz que o conhecimento não serve para nada. Isso é de Satanás. É mentira. Deus não se agrada com a tolice, com a ignorância. Aliás, é exatamente o contrário. Você está vendo? Busque sabedoria, busque entendimento, estude, se gradue, ocupe sua vida, o seu tempo, fazendo coisas de homem. Ocupe-se de um ofício. E que ofício melhor que esse para a juventude, que é estudar? Tem tempo ainda. Tem cursos profissionalizantes na Industrial, no Senac. Tem cursos gratuitos, espanhol, inglês. Tem Kumon, criar, redação. Faz enquanto você tem tempo. Enquanto você não se casou. Enquanto você tem saúde. Agregue valores. Aprenda. Ocupe-se de um ofício. Você quer ver que coisa tremenda?
Abre em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel é depois de Salmos. Você passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Veja o que diz em Daniel. Veja o que diz em Daniel. Capítulo 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres. Versículo 4, qual que é a primeira palavra do 4? Jovens. Olha só, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs os nomes, a saber, Daniel, Belsazar, e Sadraque, Mesaque e Abidnego. Até aí. Quem conhece essa passagem aqui? Cativeiro babilônico. Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói o templo, as muralhas, e leva cativo para a Babilônia o povo. E lá dentro do cativeiro, ele precisa de alguém para ser recrutado nos ofícios da Babilônia. E ele quer 4 jovens. Jovens. Ele encontra Daniel, e eu vou usar esses nomes que é o que vocês conhecem mais. Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel tinha aproximadamente 16 anos. Consequentemente, eles tinham essa idade. 15, 14, 12, 13, 15, 16, 18 anos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. 4 jovens. E por que eles se destacaram? Eles foram para ser escravos, poderiam ser mortos, martirizados, sofrerem maus tratos ou se corromperem. Foram trazidos para ocupar um cargo de liderança dentro da Babilônia. Foram poupados. Foi trazido sobre eles regalias dentro da Babilônia. 4 jovens. Por quê? Porque eram versados, doutos, sábios, estudiosos. Ah não, mas eles já eram velhos. Não. Jovens. Olha só como que a cultura, como que o conhecimento, ele é rico. Ele fez 4 jovens sobressair dentro da prisão, dentro do cativeiro. O conhecimento deu privilégio para eles. O conhecimento os livrou. O conhecimento os fez progredir dentro da Babilônia. E quantos anos eles tinham? 14, 15, 16, 18. Jovens. E foram quem? Um dos maiores profetas veterotestamentário, Daniel. Protagonizaram um dos maiores eventos de jovens no Velho Testamento, a fornalha acesa, que Nabucodonosor os mandou. Eram jovens. Então eram jovens que conheciam a lei de Deus? Sim. Eram jovens espirituais? Sim. Eram jovens santos? Sim. Mas eram jovens inteligentíssimos, doutos, jovens que tinham conhecimento, estudiosos. E o que o estudo fez? Os promoveu, os livrou. O que o estudo fez? Os guardou. Você precisa estudar. Você precisa estudar. Gálatas capítulo 1, 14, sabe o que diz? Paulo. Lembra Paulo? Capítulo 1, verso 14, sabe o que Paulo vai dizer? Eu, na minha nação, excedia no judaísmo em muitos os da minha idade.
Como assim, Paulo? Paulo está dizendo que quando ele era jovem, ele excedia no judaísmo, no estudo, em muitos da idade dele, a molecada, a meninada. Paulo se ocupava na juventude de estudar, e ele excedeu em muito, ou seja, estudava mais que os outros, tinha notas melhores que os outros, cresceu mais que os outros. Quando? Os da minha idade, quando eu era jovem. O que valeu demais esse estudo de Paulo? Para que serviu? Paulo ter estudado esse tanto? Bobagem, não serve para nada estudar, Paulo. Se fosse no Brasil, você era bobo. Para que estudar desse jeito, apóstolo Paulo? Bobagem. Para ser o maior escritor de todos os tempos. Para ser um erudito, um poliglota. Para ser uma mente brilhante. Para ser o apóstolo dos gentios. Deus não poderia levantar um estúpido e ignorante para fazer o que Paulo fez. Precisava ser sábio, douto, versado. Paulo falava grego, hebraico, aramaico e latim. Paulo conhecia Sócrates, Platão e Aristóteles. Paulo conhecia Gamaliel, Simão e Hilel. Paulo conhecia a Torá de cor e salteada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E quando ele aprendeu isso? Quando ele tinha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade. Adquire conhecimento. Muitas pessoas acham que para o ministério, né, todos os ignorantes se fiam no ministério de Pedro. Pedro era analfabeto, Deus usou ele. Deus não usou Pedro para ser um reformador, nem um teólogo. Foi um apóstolo que fazia prodígios. Agora, para ocupar o lugar de Paulo, conhecimento. Vocês gostam tanto dos heróis da fé, né? Martin Lutero, Jonathan Edwards, John Owen, Richard Baxter. Lutero foi professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Depois de alguns anos, ele atingiu o grau de doutor em teologia, fazendo doutorado na Alemanha. Então, o Martim Lutero, um dos grandes homens de Deus que pisou nesta terra, era teólogo, era doutor em teologia e era professor de teologia na faculdade alemã de Wittenberg. Conhecimento. John Wesley, formado na faculdade de Oxford. John Wesley é considerado um dos homens mais inteligentes da Inglaterra. John Wesley é o tição tirado do fogo, um homem cheio do Espírito Santo, um grande avivalista, um poderoso homem de Deus, responsável por a conversão de milhares de almas. E John Wesley, o que se ocupava? Em estudar. Formou-se nas faculdades mais brilhantes do mundo, Oxford. John Wesley. John Owen, considerado os 3 maiores teólogos, os maiores teólogos pós-reforma: João Calvino, Jonathan Edwards e John Owen. Tinha doutorado em teologia. Foi vice-reitor da faculdade de Oxford. John Owen. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards conseguiu seu bacharel na faculdade Yale. Jonathan Edwards foi aquele que pregou o grande sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas, quando Jonathan Edwards pregavam aquele sermão, foi um sermão tão poderoso que elas se agarravam nas colunas, pensando que o chão ia abrir e elas iam ser engolidas. 3 noites e 3 dias ele não comeu, não bebeu, não dormiu, em jejum para aquele sermão. Contudo, era um erudito, um dos mais brilhantes teólogos de todos os tempos, Jonathan Edwards. Conhecimento. Os puritanos. A maioria dos puritanos, sacerdotes e pastores e líderes, a maioria deles possuía doutorado. Eram os homens mais inteligentes do mundo e da Inglaterra. Todos eles eram formados, versados, doutos e sábios. Richard Baxter, John Owen, Matthew Henry, William Perkins.
Cotomater, eram todos PhDs. E eram homens de Deus do seu tempo. Querem ser homens? Querem ter ofício de homens? Estudem. Muitos de vocês nunca compraram um livro que tem ali. Muitos de vocês não estão formando uma biblioteca em casa. Vocês precisam adquirir conhecimento. Quantos estão entendendo? Diz amém. Último para terminar, ocupe-se de um ofício, do trabalho. Desculpa, eu sei que eu estou indo mais longo, mas está valendo a pena. Aguenta aí. O que você está recebendo aqui vale ouro. Não vale urso. Se mandar o urso lá para esse... Quer ir para Oxford, Harvard? Onde você quer ir, filho? Cambridge. Vou mandar você para o Alcatraz, miserável. Então, último. Como eu me torno homem? Como eu viro homem? Fazendo coisas de homem. Ocupando-se de coisas de homem. Ocupando-se de um ofício. Que ofício? Estudar. Nesse período. Segundo, trabalhar. Ocupar-se de um ofício. Neste período da juventude. Porque eu disse, o ócio é um grande inimigo. A inércia, a preguiça é um grande inimigo para o jovem. Então, para ele ser homem, ele precisa de ocupar de ofícios de homem. Trabalho. Gênesis capítulo 2, capítulo 4, verso 2. Pode anotar. Eu vou abrir, se você quiser abrir. Gênesis 4, 2. Gênesis 4, 1. Coabitou o homem Adão com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Agora olha só, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Quem eram Abel e Caim? Filhos de Adão e Eva. Eram meninos, eram jovens. O que Gênesis 4, 2 diz que Abel e Caim estavam fazendo? Jogando videogame. Não. Acordando meio-dia. Não. Brincando com outros tolos. Não. Estava no Facebook. Não. O que eles estavam fazendo? Se ocupando de um ofício na juventude. Abel, pastor de ovelhas. Caim, lavrador, agricultor, campo, trabalho, calo na mão, ofício. Por quê? Porque o jovem precisa ser homem, amadurecer. Como que se amadurece? Fazendo coisas de homem, ocupando-se em ofícios de homem. E o que homens fazem? Trabalham. 2 meninos, um estava lavrando a terra, ou aprendendo, ou trabalhando meio período, ou ajudando os servos de Adão, mas estava se envolvendo com o ofício. E Abel? Pastor de ovelhas. Talvez não cuidava de 100, 200, de 3, 5. Talvez cuidava só da comida, talvez só da lã, mas estava se ocupando num ofício, amadurecendo, crescendo. Quando? Na idade da juventude. Começa a fazer um bico com teu pai. Começa a ir meu período na firma do teu pai. Começa entregando jornal, panfleto. Começa ajudando como servente de pedreiro. Começa fazendo serviço de movimento de banco, office boy. Ocupe-se de um ofício, aquilo que você tem condição, está dentro da sua capacidade física, intelectual. Mas ocupe-se de um ofício, para você ser homem. Abre agora em 1 Samuel capítulo 16. Põe em 1 Samuel capítulo 16, Davi.
1 Samuel 16, verso 11. Vamos ler. 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda faltam mais moço, mais novo, jovem, que está fazendo o quê? Jogando videogame, está escrito aí. Certeza. O que está escrito aí? Apacentando as ovelhas. Quantos anos tinha Davi aqui? A maioria sabe. 17 anos. Menino. Estava no Facebook, certeza. Estava. Samuel vai ungir alguém para ser rei. Passa os filhos de Jessé. Não, não é nenhum não. Falta, tem mais algum? Tem, mas é o mais novo, é o menino, é o mais jovem. O que ele está fazendo? Apacentando o rebanho. Está se ocupando de um ofício com 17 anos. Por quê? Porque vai ser rei de Israel. Ele vai ter esposa, ele vai ser estadista, ele vai ser pai, ele vai ser sacerdote e profeta. Mas então o que ele está fazendo lá? Está virando homem para fazer isso. Está fazendo ofício de homem. Está se ocupando com coisas de homem. Aqui, ó. Peleceu que ele foi. Achei em Davi homem segundo o meu coração. Davi não foi um homem segundo o coração? Davi foi pai de muitos filhos. Davi foi esposo. Davi foi rei. Davi foi chefe. Estava virando homem. Se ocupando no ofício de homem. Amadurecendo como homem. Essa é a palavra para vocês, jovens. Eu sei que foi pesada, primeiro pela extensão dela, depois pelo conteúdo, mas isso aqui é de valor incalculável para você. Isso vai acrescentar na sua vida anos e anos. Vai amadurecer. Vai trazer conteúdo que você vai levar para toda a sua vida, para o teu casamento, para a educação dos teus filhos, para o teu ministério, para a tua profissão. Então, o conselho do rei Davi para o seu filho jovem Salomão é o mesmo conselho que o Espírito Santo dá a vocês hoje, jovens nessa idade. Sejam homens, amadureçam, mulheres amadureçam, para se relacionarem, para trabalharem, para ter um ministério. Essa é a palavra para vocês. E como que é feito isso? Junto com seus pais, mães, obreiros e pastores, eles ajudarão vocês a serem homens, crescerem. Ocupem-se em ofícios com os pais, com os pastores, ou com o emprego que ele te der. E isso vai trabalhar para vocês crescerem. E principalmente, estudem. Os maiores homens de Deus pós-reforma foram todos estudiosos, poliglotas, letrados. Foram ministros inteligentíssimos. Os homens mais brilhantes dessa terra. Vocês precisam estudar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos encerrar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Que a graça do Senhor repouse sobre os jovens. Que o Senhor dê condição deles digerirem, absorverem tudo o que foi dito aqui. Que é saúde para eles, Senhor. Porque eles serão homens de amanhã, esposas, maridos, profetas, homens e mulheres de Deus. E para isso eles precisam amadurecer. Que eles saiam daqui sabendo que eles têm que ser homens. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Amanhã, 8h.